Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chegamos até vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala-vos o pastor Souza, em direto, dos Estados Unidos da América do Norte. Aleluia. Amém. Nós louvamos o Pai, exaltamos o Filho Yes. e adoramos o Espírito Santo do Senhor. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar o Evangelho, que são as novas de grande alegria e sempre o melhor noticiário. Amém. Aleluia. Tem as notícias que nos ajudam a compreender este mundo em que vivemos e a eternidade no céu. Amém. Aleluia. Aqui, nas coisas da terra, os homens só falam das coisas da terra, mas nós falamos da eternidade, falamos do céu e também falamos do inferno, porque tanto um quanto o outro são reais nas Santas Escrituras. Assim, esta é a lição número 9 e também a parte número 11 do nosso assunto bíblico. E eu gostaria de vos chamar a atenção sobre um assunto de veras urgente. Aleluia. Entretanto, vamos vos mostrar. Esta é a lição número 9. A santificação das pessoas convertidas a Deus. E também, como ia falando, esta é a parte número 11 do nosso estudo. E antes de continuar, nós vamos orar ao Senhor. Minha esposa vai vos saudar e nós esperamos que o Senhor vos abençoe e são muito bem-vindos a este programa. Aleluia. Por favor, compartilhe estes programas com o seu próximo, porque são de veras importantes para cada um de nós. Precisamos não de ouvir uma retórica religiosa, mas de ouvir o Evangelho, que é o Aleluia. poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E só poderemos ser salvos em tempo de vida, porque depois da morte não há salvação para ninguém. Amém. Se partirmos salvos para a eternidade, vamos para a casa do Pai, onde Cristo nos foi preparar um lugar. Se não formos salvos, vamos sofrer eternamente. E nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para salvar a todos os pecadores da terra. Graças a Deus. Que o Senhor Aleluia. nos abençoe. Aleluia. Prezado irmão, querida irmã, é um prazer estar consigo nesta hora, aleluia. Louvado Eu creio seja que Deus. esta é a melhor hora. Amém. É a hora em que Jesus vai falar através da sua santa palavra. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Pois a sua palavra é espírito e vida, Amém. é aquela que alimenta a nossa alma, Amém. é aquela que nos guia para a eternidade. Graças É um a prazer, Deus. aleluia, participar, aleluia, deste programa, glória ao nome do Senhor, pois eu sei que o Glória a Senhor o Deus. vai abençoar. Se você Amém. abrir o seu coração e a sua alma para o Senhor vai entrar, fazer morada. Amém. Glória ao nome do Senhor. São todos bem-vindos, pois, tanto irmãos quanto irmãs, quanto até mesmo amigos, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, têm o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, Aleluia. de se renderem a Ele, de se colocar nas mãos dEle, pois Ele é o nosso protetor, Amém. é o nosso ajudador, é aquele que quer estar conosco todos os dias Amém. até à consumação dos séculos. Vamos orar para que o Senhor o abençoe, a si, à sua família, a todos aqueles que nos veem e ouvem. Nós oramos por vocês para que a bênção do Senhor esteja Amém. sobre vós. Amém. No nome de Jesus, Paizinho querido, nós vimos Aleluia. perante Praise the ti Lord.
para te dar a glória, o louvor e a adoração Aleluia. e a gratidão das nossas vidas, Graças a Senhor. Deus. Pois tem sido grande misericórdia, ó Senhor, com que tu tens, ó Senhor, tido para conosco, Amém. nos salvar, ó Senhor, da maneira de viver, Graças e a nos Deus. tens trazido para o reino do teu amor, Graças a nos Deus. tens dado, ó Senhor, esta comunhão íntima, Senhor, Graças de a te Deus. conhecer e te chamar Paizinho querido, Graças a Paizinho celestial. Eu te louvo, eu te adoro, eu Thank te you, Lord. exalto e eu te glorifico. Thank Só you, tu, Senhor, és o Senhor da nossa vida. Amém. É nas tuas mãos, Senhor, que nós nos colocamos cada dia, porque Amém. fora de ti não há bênção, fora de ti não há razão para viver, Yes. mas contigo, Sabaia Massaia, Aleluia. aleluia, contigo, Praise the Senhor, somos mais do que vencedores. Thank you, Jesus. Ó Senhor, temos o melhor aliado, Graças a aleluia. Ó Senhor, o salmista dizia, aleluia, com o Senhor, ele não temia passar por um meio de um esquadrão, não temia, ó Senhor, saltar uma muralha, bendito seja o teu nome, ó Senhor, Aleluia. pois tu és o nosso melhor amigo. Amém. Abençoa o teu servo, protege-o, ajuda na exposição da tua palavra Amém. e dá graça também àqueles que a vão ouvir, Amém. para aguardar no profundo do seu coração, para não pecar contra ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje e no próximo domingo, logo a seguir, se Deus quiser, estaremos no ar convosco. E como tem sido dito, estes programas que vão ser ministrados sobre este assunto urgente para sabermos, eles serão colocados no sábado de manhã no YouTube e no domingo de manhã, a esta hora, serão transferidos para este programa no Facebook, de maneira que não perca este assunto bíblico que é, de facto, muito importante. Também, outro assunto é o seguinte: ao começar este assunto bíblico deste dia, toma atenção neste assunto. Neste estudo sobre o cristianismo bíblico simplificado, chegamos ao ponto crucial que todos nós precisamos de saber. O tema em questão é a santificação dos crentes, daqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu Senhor. E a nossa salvação completa está na base da obediência a Deus. Se ela não existir, precisamos de reconciliação, arrependimento e perdão. Jesus Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. E acerca dele e de nós, e relacionado com este tema, diz em Hebreus 5 e verso 9 estas palavras: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Creio que a palavra de Deus fala por si e nada precisamos de aumentar nem de tirar, porque também isso é antibíblico. De maneira que a obediência ao Evangelho é de suma importância para a nossa santificação. Então nós vamos ler a Sagrada Escritura para este dia, que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 12 ao verso 15, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vamos ler o nosso texto outra vez, no verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. Diga com a sua boca: sem santificação ninguém verá a Deus. Esta é então a nona lição deste tema, a santificação das pessoas. E para iniciar esta meditação, nós precisamos de compreender aquilo que a Bíblia diz. Não é o servo de Deus que fala, é a Bíblia que fala. É a palavra de Deus que nos informa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sendo assim, o que devemos fazer? Enquanto temos vida, necessitamos de compreender o que fazer para sermos santificados. Lembre-se de que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo e foi até à cruz e pagou o preço da nossa redenção, sendo obediente até à morte e morte de cruz, para a nossa salvação, como já dissemos. Assim, ao começar este tema, vamos lembrar que nas lições anteriores aprendemos nas Santas Escrituras que todas as pessoas que vêm a este mundo são pecadoras e destituídas da glória de Deus. E por essa causa, e em primeiro lugar, todos nós precisamos do arrependimento, da salvação, da conversão, etc. E gratuitamente Deus nos concede essa salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio que por esta altura do nosso estudo, já todos nós sabemos o suficiente acerca do cristianismo bíblico e básico para compreendermos que o homem é um ser muito importante para Deus, a quem Deus deu a sua própria imagem e semelhança. É muito importante pelo facto de que o próprio Deus se revelou em carne na pessoa do Filho para o salvar, morreu ele em nosso lugar. É tão importante quanto isto. Você e eu somos o preço da vida de Jesus. Dê valor ao seu preço, porque não há na terra nada que possa pagar, ainda que pudéssemos ser os donos do mundo inteiro. Não chegaria para resgatar a nossa alma. Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28. Também que a razão da morte e ressurreição de Jesus Cristo está no processo da salvação da humanidade. Temos ministrado muito sobre isto. E isto porque Deus tem outro plano para o homem, o qual lhe é desconhecido, mas que é revelado nas Santas Escrituras e precisamos descobrir qual é esse plano. O espírito do homem nunca morre. Quando findar os seus dias na Terra, vamos abrir imediatamente no outro lado da vida os olhos. Vamos começar uma nova vida. E será num bom lugar ou num lugar mau. Um lugar de gozo ou de sofrimento. Ou gozo ou sofrimento. O inferno é tão real como real é o céu. Não importa a opinião de cada um.
Importa que para nos livrar da condenação do diabo no inferno, está escrito nesta palavra, que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Pelo seu precioso sangue. Portanto, não importa as opiniões das pessoas. Importa conhecer o que diz a Santa Escritura. Se formos pessoas de novo nascidas espiritualmente, salvas e regeneradas e feitos filhos de Deus, então atingiremos, lembre-se deste plano que estou falando, desconhecido da maior parte da humanidade. Então atingiremos a classe angélica. Depois da morte física do nosso corpo, o próximo passo é sermos iguais aos anjos. Aqueles que vão para a casa do Pai. Mas para isso precisamos da santificação. Em outras palavras, Jesus afirmou em Lucas 20, 35 a 36, estas palavras que se seguem. Jesus afirmou: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar nem dado em casamento. No céu não há carne para a procriação. Não vão casar. Serão diferentes, serão somente espirituais lá. Na terra, sim. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ressuscitaram, foram para Deus Pai. Mas aqueles que partem à eternidade não precisam de ressuscitar e tomar um corpo novo, porque quando partem à eternidade já vão para a casa do Pai até ao dia da ressurreição, onde Deus lhe dará um corpo espiritual novo. Estas coisas ditas por Jesus são desconhecidas da maior parte da humanidade por falta de ensino bíblico. E as almas partem à eternidade para um lugar de sofrimento em vez de terem se preparado para serem como os anjos do céu. E as Escrituras são a única revelação de Deus ao homem. Elas nos ensinam estas coisas por nós desconhecidas. Esta é a razão da necessidade da nossa santificação. Porque, como diz o nosso texto sagrado, sem santificação ninguém verá Deus. Ora, ninguém significa ninguém. Não há pessoa alguma que veja a Deus sem ser santificado. E no outro lado da vida não nos podemos santificar. Só na terra o podemos fazer. Este assunto é de veras importante para ser descuidado, porque está em jogo a vida eterna com Deus ou sem Deus. E quando se fala em vida eterna, falamos de uma vida sem fim, como disse, num bom ou num mau lugar. O que é a santificação? A resposta é que ela é o ato ou efeito de santificar, segundo os livros. Mas o que é santificar também? A resposta é tornar sagrado, separar, consagrar ou tornar santo. E aqui muitos fazem pontos de interrogação. Será possível isso? Claro que pode ser. Sede santos, porque eu sou santo. Já isto disse Deus desde o Velho Testamento ao povo de Israel. E Pedro disse as mesmas palavras. Como está escrito, sede santos, porque aquele que nos chamou é santo. Portanto, a pessoa pode ser santificada. E cada um de nós pode escolher seguir essa separação do pecado ou permanecer nele. Nós também temos alguma autoridade. Temos o chamado livre-arbítrio. Cada um de nós pode fazer o que entende. Contudo,
Este é o juiz diário que nós temos em nossa casa. De maneira que, de acordo com a Santa Escritura, assim será feito para connosco. E nós somos pessoas que pensamos, falamos, vemos, ouvimos, atuamos, etc, etc. Não somos pessoas vulgares. Recebemos a imagem e semelhança do nosso Criador. E assim, separado ou permanecer no pecado é uma decisão que cada um de nós pode fazer. E eu uso dizer que as nossas decisões determinam o nosso destino. Em outras palavras, a pessoa, o pecador, separa-se do pecado, deixa a vida da carne e anda na vida do espírito. Odeia o pecado porque o pecado da humanidade levou Cristo ao Calvário para morrer em nosso lugar. E ele morreu por causa das pessoas para salvar e santificar. E a obediência ao Evangelho é a chave dessa santificação, como lemos em Hebreus 5 e verso 9. Obediência à santificação. Obediência à santificação. Como já atrás foi dito, Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3 e versos 8. Queremos nós ir para o céu no fim da nossa vida terrena. Atente para aquilo que está ouvindo, porque penso que brevemente o Evangelho não será mais pregado pela Igreja, porque a Igreja será assunta ao céu. Em Hebreus 13 e verso 12 afirma: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então o sangue de Cristo tem valor de santificação quando aplicado espiritualmente à vida de cada qual. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Santifica-nos, aparta-nos do pecado. Porque é que eu devo, entre aspas, obedecer ao diabo e não a Deus? Pergunto. Faço essa pergunta a si próprio. Porque é que eu devo obedecer a Satanás e não a Deus? Deixa Satanás e siga a Jesus, porque o diabo paga mal a quem o serve. Deus fez a sua parte nesse processo. Agora, cada um de nós tem esta responsabilidade de fazer a sua parte, ou seja, desviar-se do mal e seguir o bem. Separar-se da vida de pecado e crucificar a sua carne com as suas paixões. Tudo isto nós podemos fazer. Isto é separar-se do pecado e santificar a sua vida. As nossas decisões, como disse, determinam o nosso destino. E o sangue de Cristo tem poder purificador. Não tenha qualquer dúvida de que o pecador só é pecador se quiser ser pecador. Se quiser ser pecador, é pecador. Se quiser ser santificado, é santificado. Nós temos vontade própria. É sim, senhor. Depende daquilo que ouvimos, daquilo que lemos, daquilo que aprendemos, da escola onde andamos, relacionada com a Bíblia. Depende de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. A Bíblia não é um livro de homens de capacidade humana. São escritos da parte de Deus por homens que Deus separou para o fazer. A Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés
e luz para o nosso caminho. Além disso, é espírito e vida. De maneira que nós podemos aceitar ou rejeitar aquilo que a Bíblia diz. De maneira que é bom ouvir e guardar a palavra de Deus. A Sagrada Escritura diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui está o segredo. Obedecer ou deixar de obedecer àquilo que Deus ordena, que Deus ensina. Portanto, a santificação é operada nas pessoas de três formas, ou em três lugares, em relação com o homem: no corpo, na alma e no espírito do homem. Vamos ler algumas escrituras sobre este assunto para sermos esclarecidos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, afirma: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. E isto é possível se desejamos, então tomamos a iniciativa, porque estamos pensando naquilo que atrás foi dito, depois da minha partida para o céu, quero ser como um anjo de Deus. E é isso que ensina a palavra de Deus, é isso que eu quero. E é isso que quer também a minha querida esposa. O espírito do homem é a parte mais em iminência para com Deus, porque é o fogo da vida que ele de Deus recebeu. E esse espírito é o que volta para Deus que o deu. Amém. Eclesiastes 12, verso 7. Portanto, precisa ser santificado porque é um pecador destituído. Precisa de ser santificado para que esse espírito vá para Deus, para a casa do Pai. Em segundo lugar, a alma do homem é a parte inferior da natureza mental do homem, que se move através do seu corpo, agimos, trabalhamos, andamos, etc, etc, no nosso corpo. Mas a alma do homem é o lugar das paixões, dos desejos, das afeições naturais e, portanto, precisa ser também santificada. Espírito e alma. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor refrigera a alma. De maneira que, em terceiro lugar, vem então o corpo, como ia falando, que é naturalmente a parte palpável, a figura que se move, e através desse corpo agimos, trabalhamos, andamos, estudamos, ministramos, etc. E é esse corpo que precisa ser santificado, porque o corpo do cristão, segundo a palavra de Deus, é o único lugar em que Deus habita na terra. Temos falado disso. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Portanto, um corpo pode ser destruído com vícios de toda a ordem. De maneira que o homem que começou a ter vícios pode deixá-los e pode se entregar a Deus, a resistir ao diabo, e ele fugirá de você e acaba com os vícios quando você se sujeita a Deus. Tiago 4, verso 7. Portanto, em 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 3, 19, 16, 1 Coríntios 6, 19 e 1 Coríntios 3, verso 16, fala-nos de que o cristão de Cristo é o templo onde o Espírito Santo habita. Vou fazer uma pergunta. Se você é uma pessoa que faz aquilo que não deve,
se fala aquilo que não deve, se tem ações que não deve ter, de acordo com o ideal bíblico e os planos de Deus, pergunto, e você dê a resposta, será que o Espírito Santo habita nesse corpo com essas ações malignas e maléficas do pecado? Será que algum dia o Espírito Santo, que é santo, 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 é conivente com o pecado? De forma alguma. Quando o Espírito de Deus existe no homem, a porta do pecado fecha-se de uma vez e para sempre. E olha, deixa-me dizer que depois disso você irá ter tentações para voltar à velha vida. E tem que resistir ao maligno, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Infelizmente, muitos chamados de cristãos não têm a mínima ideia do que é ser o templo do Espírito Santo e dizem e fazem o que não devem, e Deus em espírito se ausenta dessas pessoas. Em Romanos 6 e verso 19 diz estas palavras, porque assim como apresentaste tempo passado, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e à maldade, para a maldade de velha vida de pecado, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nova vida com a conversão e com a obediência para a salvação e para a santificação. A questão de iniciativa. O velho homem foi regenerado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Tão fácil quanto isto. E esses, para se manterem em paz com Deus e irem um dia para o céu e serem como os anjos, precisam de vigilância constante, de ver se algum pecado quer entrar de novo na nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e verso 4 afirma, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstinhais da prostituição. Diga abstir. Abstir é deixar de fazer ou continuar a fazer aquilo que fazia, contrário à vontade divina. Que vos abstinhais da prostituição e cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isto é o que ensina Deus a ti e a mim. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, esse corpo tem que ser santo, de contrário, Deus não está lá. Se o corpo do crente não é santificado, se o crente não é santificado no corpo, na alma e no espírito, Deus está ausente dessa pessoa. Essas pessoas podem dizer que são cristãos, mas Cristo continua a dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E acabamos de ouvir que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a separação do pecado. Não obedecer a Satanás, mas obedecer a Cristo, segui-lo. E há muitos lugares na Terra nestes dias onde se prega um evangelho esquisito, de passatempo, um evangelho social e até político, o evangelho da prosperidade e outro tipo de evangelho. Mas deixe-me dizer que o Senhor deixou diversos instrumentos para o cristão na sua jornada. E começa com uma cruz, e com um jugo, e com uma espada. Comece por fazer este trabalho, deixando o trabalho de Satanás, não indo a um lugar qualquer a ouvir o Evangelho, mas a um lugar semelhante à Igreja de Filadélfia,
à igreja de Salónica, à igreja de Jerusalém, à igreja de Filipos, etc. E tudo isto nós encontramos como exemplos na palavra de Deus. E queremos com sinceridade que há pelo menos 7 tipos de igrejas na Terra, em todo o mundo e em todas as gerações. E que diversos ministros têm de Deus uma repreensão contínua. Mas há outros a quem o Senhor louva, como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre a terra para tentar aqueles que na terra habitam. Deus não tenta a sua igreja. Louvado seja Deus. Assim, Deus também tem parte na nossa separação e do mundo pecador. Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. E aqui está o grande problema. Este é o facto. A santificação é operada por Deus em nós pela sua correção. Mas quem é que a deseja? Em Hebreus 12, verso 6 ao verso 10, diz estas palavras. Em Hebreus, capítulo 12, verso 6 ao verso 10. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Correção e açoite. Você acha que nas igrejas, chamadas igrejas, do Evangelho da Prosperidade, existe estas duas coisas? Correção e açoite divino? Não há. No verso 7 diz, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Diga-me qual é a sua situação com sinceridade. Sou eu bastardo ou sou filho? Se eu não aceito a correção de Deus, é aquilo que Deus me chama de bastardo. Mas se eu sou corrigido por Deus, eu sou seu filho. Esta é a mensagem de Deus. Então, verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Nestes dias, a educação é dada por aqueles que não temem a Deus e fazem leis para que, se alguém for contrário a essas leis, são punidos. Mas a Bíblia Sagrada tem outra mensagem. Tivemos nossos pais que, segundo a carne, nos corrigiam para nosso bem e nós os reverenciamos. É aí, filho. É aí, pai, que cada um de nós tem a responsabilidade. Os pais de corrigirem os filhos e os filhos de obedecerem e reverenciarem os pais. Eu sou do tempo que quando, por exemplo, estava sentado em qualquer lugar e via uma pessoa idosa, eu me levantava em reverência para com a idade daquela pessoa. Este respeito, isso acabou. Porque Satanás tem tomado conta do ensino, da política, em todos os aspectos. De maneira que a Bíblia tem uma mensagem diferente desta mensagem que o mundo dá para a destruição da humanidade. Mas o Senhor requer de ti e de mim santificação e nos apartemos do mal. E o resto do verso diz, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, diga corrigirem. O filho é corrigido pelo pai e ponto final. E diga isso às autoridades. E diga-lhe onde está escrito aos Hebreus, capítulo 12. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Se nós reverenciamos os nossos pais, não nos sujeitaremos muito mais a Deus.
em cuja mão está a nossa própria existência. E o verso 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Diga às autoridades que os pais corrigem os filhos como bem lhes parece. Esta é a mensagem de Deus, não é política, é a mensagem de Deus a quem devemos obedecer. E Pedro disse que é muito melhor obedecer a Deus do que aos homens, e ponto final. De maneira que, para aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito. Deus está falando na correção e no açoite para nosso proveito. Correção e açoite espiritual. Para nosso proveito, para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Para sermos, diga com a sua boca, para sermos participantes da sua santidade. Deus corrige e açoita aquele que ama. Mas isto não se vê em muitas das igrejas, chamadas igrejas, por este mundo fora. Vê-se nas igrejas semelhantes a Filadélfia. Louvado seja Deus. Então, a correção vem para a nossa santificação, para sermos participantes da sua santidade, da santidade de Deus, ser santos porque Ele é santo, disse Pedro. E em 2 Pedro 1, verso 2 ao verso 4, diz ainda estas palavras, que nós não somos só participantes da sua santidade, mas diz a palavra de Deus em 2 Pedro 1, verso 2 ao verso 4, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes. As promessas de Deus não são promessas dos homens. As promessas de Deus são a sua palavra, são um marco eterno. Para que pelas suas preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, participantes da sua santidade, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus é diferente. É a igreja, somos membros do corpo onde Cristo é a cabeça. Portanto, devemos desejar este tipo de vida em comunhão com Deus e podemos decidir de acordo com a nossa vontade, ser participantes da natureza e da santidade de Deus está ao alcance de todo aquele que se arrepende e muda de vida e do Senhor. Não nos esquecendo do nosso texto inicial, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E porquê? Está escrito no capítulo 21 do livro do Apocalipse e verso 27, que na casa do Pai não entra nada que contamine. Quem partiu em pecado não pode entrar na casa do Pai. 1 Pedro 4 e verso 17, diz a palavra de Deus, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Portanto, Cristo tomou, deu-nos o nosso exemplo de obediência para a santificação. E qual é o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se aqueles que são de Deus são corrigidos, são açoitados espiritualmente, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Portanto, Deus requer de ti e de mim a nossa separação deste mundo de pecado.
Deus requer de ti e de mim a santificação no corpo, na alma e no espírito. E você tem que saber tudo isto. Já falámos em 9 partes e a 10ª vem no próximo domingo, se Deus quiser. E até lá, que o Senhor vos abençoe. Se Deus permitir, cá estaremos outra vez no próximo domingo às 10 da manhã de Nova Iorque. Até lá, que o Senhor vos abençoe e, por favor, reparta esta mensagem com aqueles que você tem conhecimento. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Amém e amém.